Continuando a nossa série de vídeos sobre o brincar, nesse vídeo eu quero trazer para vocês 3 atitudes que são muito importantes na hora do brincar. Mas antes de tudo, se inscreve aqui nesse canal e me acompanha no Instagram @desempede. Eu sou Rafaela Paiva do Desempede e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Então nesse vídeo eu quero conversar mais um pouco com vocês sobre 3 atitudes que a gente precisa ter atenção e cuidado na hora que a gente for brincar com nossas crianças. Muitas vezes são atitudes simples que a gente costuma fazer e que pode atrapalhar essas atividades do brincar. Então a primeira coisa que a gente precisa conversar um pouquinho é que a gente tem que ter muito cuidado que a brincadeira, ela precisa ser algo livre. Ela não pode ser nada imposto, tem que ser algo que a criança queira participar e tenha prazer daquele momento. Se é algo imposto que a gente está forçando a criança, aquilo ali nem é uma brincadeira, né? Então, como a gente já conversou nos outros vídeos, o brincar é essencial nessa fase da infância. Se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre a importância do brincar, vai lá ver para vocês entenderem mais aprofundado por que o brincar é tão importante. Então, brincar vai ser algo fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Vai permitir que o bebê, que a criança vivencie diversas possibilidades, que ela sinta prazer, tenha felicidade naquele momento em que ela está brincando. Então, através do brincar, a criança ela não vai ter medo de errar, ela vai conseguir praticar sem esse medo, sem se estressar, ela vai conseguir treinar e fazer de diversas possibilidades até aprender a melhor forma. Tudo isso através do brincar. Muitas vezes a gente está brincando com a criança ou a gente está observando a criança brincar e aí a gente acaba tendo algumas atitudes que podem acabar atrapalhando no brincar de uma forma mais criativa para a criança e saudável. A primeira coisa que eu queria falar é isso, é permitir que a criança explore a sua brincadeira, a sua criatividade no momento do brincar. A gente deve deixar a criança em certos momentos livre para que ela brinque e vá desenvolvendo a sua capacidade de imaginar, de criar. E muitas vezes a gente só dá alguns objetos para ela criar aquilo ali. A gente pega um objeto, um brinquedo, ou dá essa liberdade para a criança realizar os seus movimentos, para ela praticar, para ela usar a sua imaginação e criar. A gente precisa ter muito cuidado que às vezes a gente está tão empolgado com a criança ali realizando aquilo que a gente acaba interferindo e querendo fazer pela criança, ou então falando que não é dessa forma que você deve fazer, isso você faz assim. Mas não, muitas vezes aquilo ali tem essa função, mas a criança ela está criando aquilo com outra função. Então ela está usando os seus pensamentos, a sua imaginação para criar. E isso vai ser muito importante para o desenvolvimento dela. A outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre dar essas possibilidades da criança utilizar objetos simples do cotidiano. Muitas vezes a gente não quer dar uma coisa simples, só quer dar os brinquedos da criança, falar, eu compro um brinquedo caro e essa criança ela só quer brincar com garrafa, com coisa nada a ver, mas porque são essas coisas simples que vão dar a possibilidade da criança usar ainda mais a sua criatividade, dela explorar mais possibilidades naquele objeto. Então, como a gente conversou nos vídeos, né, de objetos simples que a gente pode usar para estimular a criança, quando você dá uma garrafa, um papel, a criança ela faz várias possibilidades com aquele objeto simples. Então muitas vezes a gente quer investir em brinquedos super caros, em brinquedos super elaborados, só que esses brinquedos muitas vezes vai ser um investimento grande e a criança ela não vai usar toda a sua criatividade, a sua imaginação para criar possibilidades, para usar aquilo de várias formas. Então, com objetos simples do cotidiano, a gente consegue fazer isso e dar essa possibilidade para a criança de brincar criando, imaginando, explorando funções cada vez mais complexas do seu cérebro. E a outra coisa também, que acabou que a gente já falou um pouquinho, mas que eu preciso falar para vocês, é permitir que essa criança tenha momentos livres, brincando da forma em que ela quer, que ela tá com interesse, em que ela tá usando a sua imaginação. Muitas vezes a gente fica apegado, né? Essa fase a criança tem que fazer isso, então eu vou brincar com ela dessa forma para ela fazer isso. Ou eu tenho que brincar assim e a criança tem que fazer isso. Então a gente acaba engessando a brincadeira e a criança não vai usando a sua imaginação, a sua criatividade, ela não vai criando brincadeiras, criando possibilidades. Então, muitas vezes a gente deixando simplesmente a criança livre, só lá supervisionando, só ali com ela sentada, ela vai criando brincadeiras, ela te chama para fazer parte daquilo que ela está criando. Então, isso é muito importante para a criatividade, para a autonomia da criança, para ela começar a explorar aquilo que ela vê no seu cotidiano. E o bebê, né, e a criança, ela acaba guiando ali a brincadeira. Isso vai ser muito importante para o seu desenvolvimento, para a sua confiança também. Então, brincar é uma atividade que ela começa desde o nascimento, como a gente já
conversou nos outros vídeos, é um momento de prazer. Então, quando a criança nasce, que a gente conversa, que a gente mostra um objeto e que a criança está ali explorando, olhando, ela está sim brincando, ela está interagindo com a gente, e tudo isso vai ser muito importante para o seu desenvolvimento desde essa fase do início da vida. Então, na infância, a criança vai evoluindo nas suas brincadeiras, vai ficando cada vez mais complexa e ela vai se desenvolvendo também através do brincar. Por isso é tão importante a gente oferecer oportunidades para a criança brincar, para a criança criar, para a criança usar a sua imaginação. Tudo isso vai ser muito importante para o seu desenvolvimento. E a nossa função como adulto é permitir que o bebê, que a criança, tenha essas possibilidades de exploração, de brincar, de lazer. Isso vai fazer da infância um momento com memórias e marcas positivas que ela vai levar para o resto da vida. Através do brincar, ela vai conseguir treinar suas habilidades, se sentir confiante, ter autonomia. Através de uma infância que tenha muitas possibilidades de brincar, de brincadeiras, a gente vai conseguir formar adultos cada vez mais saudáveis e seguros de si mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem saber. Um beijo e até a próxima!